Livro de Levítico, capítulo de número 3. Façamos agora a leitura de todo o capítulo. E a palavra inerrante do nosso Senhor nos diz o seguinte: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar, ao redor. Do sacrifício pacífico, fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e ao redenho sobre o fígado com os rins, tirá-lo-ás. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois, trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Oremos, meus queridos. Fechem seus olhos. Senhor nosso Deus, a Ti nós, mais uma vez, suplicamos, buscando a Tua face, ó Pai, a Tua santidade, o Teu favor sobre nós, para que o Senhor fale conosco por meio da exposição das Sagradas Escrituras, que logo acontecerá. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor utiliza a exposição da Tua Palavra para consolar, orientar, fortalecer, exortar, guiar e animar o Teu povo. E aqui a Tua igreja se encontra, ó Pai, pronta para ouvir a Tua voz por meio das Sagradas Escrituras. Fale conosco, ó Pai. Fale conosco por meio das Escrituras, que são infalíveis, inerrantes e totalmente suficientes para que nós sejamos homens e mulheres prontos
para toda a boa obra. Que a tua palavra seja confirmada em nós, por meio do teu Santo Espírito, a despeito de nós, a despeito das nossas fragilidades, a despeito dos nossos pecados, a despeito das nossas fraquezas, ó Deus. Que o teu reino avance, ó Pai, que o Senhor receba a glória e que nós sejamos moldados à imagem do teu Filho, Jesus. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Meus irmãos, por conta do pecado, é sabido de todos nós que os homens perderam a sua comunhão com Deus, perderam a sua comunhão com o seu Criador, se tornaram cegos, surdos e mudos para com Deus. Na linguagem do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo de número 1, todos se tornaram mortos em seus delitos e pecados. Meu irmão, antes da sua conversão, este era o seu estado. Você era inimigo de Deus. Mas pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus, o teu pecado foi pago. A barreira que te separava de Deus foi derrubada. E a sua aproximação dele foi possível. Após essa comunhão, incontáveis bênçãos se achegaram à sua vida. E você pode testemunhar disso. Deus te libertou da escravidão do pecado, não é mesmo? Aqueles pecados que você tanto desejava, hoje você não deseja mais. Aquele modelo de vida que antes você tinha, hoje você abomina. A escravidão da carne, do mundo e de Satanás não mais é uma realidade em sua vida, porque Deus te libertou para viver em novidade de vida. O Senhor te libertou da ignorância causada pelo pecado, da cegueira espiritual. Antes você era um cego para com Deus, você não conseguia enxergar a diferença da santidade e da impureza. Você não conseguia enxergar bem a diferença entre bem e mal. Seu conceito de certo e errado não era harmonioso com o conceito de Deus. Hoje você possui da parte do Senhor sabedoria para viver todos os dias da sua vida. Essa é a sua realidade agora. Antes, você vivia na companhia dos perversos. Mas, depois de ser aceito em Cristo, a companhia dos perversos foi deixada de lado. E Deus te trouxe para a companhia dos santos, para viver na igreja, tendo uma família espiritual ao teu lado. Você pode testemunhar disso. Você pode testemunhar de todas essas bênçãos em sua vida. Como diz o hino, o famoso hino, conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Diante das inúmeras bênçãos da comunhão com Deus, a pergunta que nos fica esta noite é a seguinte: como reagir às bênçãos de Deus? Como você deve reagir às bênçãos de Deus em sua vida? Diante das bênçãos de Deus, veremos por meio deste texto, das ofertas pacíficas, como você deve reagir a elas. Pois foi para este propósito que essas ofertas foram instituídas ao povo de Deus lá na antiga aliança. Como reagir às bênçãos de Deus? Em primeiro lugar, adorando a Ele de forma voluntária. Adorando a Ele de forma voluntária. Aprendemos isso pela própria natureza das ofertas pacíficas. Pois no capítulo 7, Moisés vai realçar que estas ofertas tinham esse caráter. Elas eram voluntárias. Não eram obrigadas em determinadas datas, em determinados horários, ou em momentos específicos da experiência de Israel com o seu Deus. Não, elas eram voluntárias. Eram diferentes das ofertas dos holocaustos e dos manjares.
que aconteciam todo dia, elas eram voluntárias. E podiam ser oferecidas em 3 situações diferentes. 3 situações. A primeira delas era quando Deus abençoava o seu povo. Por exemplo, quando o povo tinha boas colheitas, quando havia o aumento de rebanhos e manadas, quando acontecia a aclamação de um novo rei em Israel, o israelita olhava para aquele acontecimento, via a bondade de Deus e com isso podia manifestar a sua gratidão, manifestar a sua satisfação, levando ofertas pacíficas. Essa era a primeira ocasião. Uma outra situação em que estes sacrifícios eram feitos era quando Deus respondia positivamente às orações do seu povo. Por exemplo, a cessação de pestes, o nascimento saudável de um filho, a proteção contra inimigos. É o que o salmista vai dizer no Salmo 54, versos 6 e 7. Ele diz: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. A terceira e última situação em que o israelita levava ofertas pacíficas ao templo para sacrificar a Deus era quando votos eram atendidos. Por exemplo, quando Ana fez o voto a Deus com relação ao nascimento de um filho, né? A Deus lhe dar um filho, que ela o dedicaria ao Senhor para trabalhar no templo. Naquela ocasião, ao levar Samuel ao templo, Ana também levou um novilho para dedicar ao Senhor como oferta pacífica, uma oferta voluntária, uma oferta que fluía da gratidão que estava no seu coração. Sempre, as ofertas pacíficas partiam da gratidão pelas bênçãos do Senhor. E quais animais podiam ser oferecidos? Nós vimos no verso 1 que o gado era uma possibilidade. No verso 2, o gado miúdo, que era a ovelha ou então um pequeno carneiro, um animal de pequeno porte. E no verso 12, vemos que a cabra também era um animal possível de ser levado ao Senhor. Tudo isso era manjar, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como é dito no verso 5, 11 e 16. Resumindo, ofertas pacíficas eram voluntárias, partiam de um coração grato, em reação às bênçãos da comunhão com Deus. Hoje, meu irmão, nós não podemos responder às bênçãos de Deus com sacrifícios de animais, mas podemos respondê-las com sacrifícios de boas obras. Que o autor aos Hebreus diz o seguinte: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, ou seja, Deus se agrada. Ao se deparar com uma bela bênção da parte de Deus, ao ver Deus te abençoar, ao ficar maravilhado, boquiaberto com algo que Deus tem feito em sua vida, faça boas obras voluntárias de gratidão ao Senhor. Haja dessa maneira. Auxilie as programações da igreja, se necessário na cozinha, na limpeza, nas decorações. Caso venha cooperar para o trabalho do reino de Deus, disponibilize sua casa para reuniões de pequenos grupos, para cultos missionários, evangelísticos em sua rua. Seja um missionário em sua rua, convide jovens na fé para tomar um café com você, para que você possa estreitar laços, para que você possa discipular, para que você possa os auxiliar, para que você possa transmitir sabedoria para aqueles que ainda estão iniciando na vida, para aqueles que estão iniciando no trabalho, para aqueles que estão se iniciando na vida a dois, no casamento. Ao ver as bênçãos de Deus em sua vida, não fique inerte,
mas tome atitudes de gratidão ao Senhor, tendo toda a consciência de que o melhor que você pode fazer, nada se compara com o melhor de Deus que já veio para nós, que foi Cristo Jesus. Trabalhe nas sociedades internas da igreja. Por vezes, as sociedades não se desenvolvem, não crescem, não atingem o objetivo pelo qual elas foram criadas, que é o de trabalhar com cada classe de pessoas na igreja. Porque não tem pessoas dispostas ao trabalho, porque não tem pessoas dispostas a abraçarem essa responsabilidade, porque não tem pessoas dispostas a aceitarem os cargos e utilizarem do seu tempo para poder promover o reino de Deus, para poder cooperar com o trabalho do Senhor. Glorifique a Deus, sendo generoso na igreja, ao ver as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Faça obras voluntárias. Conselho, este mês eu quero fazer algo diferente. Esse mês eu quero externar minha gratidão a Deus por uma bênção que Ele trouxe à minha vida, uma bênção maravilhosa, uma resolução de problema, uma cura, a libertação de alguém da minha família. Estou aqui, eu quero fazer algo diferente, eu quero enviar uma oferta especial para aquele missionário que está lá na Ásia, na África, na Europa. Conselho, neste mês eu gostaria de agir de uma forma diferente. Eu gostaria de, em gratidão a Deus, cooperar mais com a reforma que está acontecendo na igreja, ou com a compra daquele equipamento que está sendo almejado por tanto tempo. Eu quero fazer algo diferente, em gratidão ao Senhor, algo de natureza voluntária. Há cristãos, meus irmãos, que não fazem uma obra voluntária no ano, uma única obra sequer. Ele é o segundo secretário da UPH e não faz nada mais do que é próprio do segundo secretário da UPH, não faz mais nada. Ela é a secretária da Escola Bíblica Dominical e não faz nada além do que é próprio de uma secretária da Escola Bíblica Dominical. Ele é o violonista da igreja, mas não faz nada, absolutamente nada a mais do que tocar o violão. Ele sabe que há irmãos enfermos, há irmãos que já têm tempo sem vir à igreja, sem conseguir vir à igreja, mas passa o ano todinho e não visita ninguém, se isola, não visita ninguém. Vê irmãos em necessidades e não se sensibiliza em nada. Orar para que Deus te abençoe. O conselho da igreja tem que visitar aquele irmão, ele tem que auxiliar aquele irmão. Só pensa assim. E não vê formas de fazer algo de bom, de abençoar a vida do irmão, seja em termos de atenção, ou até em termos de doações. Um coração sensível, meu querido. Um coração sensível às bênçãos de Deus é voluntário à prática de boas obras. Não faz somente aquilo que lhe é exigido por meio de um cargo ou de uma responsabilidade que colocaram em suas mãos. Ele age fazendo aquilo que Deus lhe dá como orientação, como possibilidade de fazer com que o seu nome seja glorificado por livre e espontânea vontade. Pense nisso, observe isso, ao ver as bênçãos de Deus em sua vida. Não fique inerte. Responda a essas bênçãos, fazendo o bem, segundo a vontade do Senhor, glorificando o nome de Deus, se voluntariando para trabalhos, para que o reino de Deus avance e a sua igreja seja assistida. Lembre-se dos crentes da Macedônia, que Paulo cita em 2 Coríntios capítulo de número 8, verso de número 1. Paulo vai dizer que aqueles crentes não tinham nem mesmo o suficiente para passarem bem. Eles eram irmãos que tinham dificuldades financeiras, dificuldades materiais, e em determinada ocasião, os crentes de Jerusalém começaram a passar necessidade. E aí, Paulo viu ser de bom tom que todas as igrejas que tinham condições levantassem ofertas. Mas Paulo não exigiu nada dos crentes da Macedônia, porque eles já não tinham uma boa condição também. E aí, Paulo relata neste texto que os irmãos da Macedônia disseram: não, Paulo,
Nós queremos participar desta oferta. Nós iremos contribuir com este auxílio aos nossos irmãos de Jerusalém. Mas por quê? Porque, ó crentes da Macedônia, a resposta que eles tinham a dar era simplesmente essa: Deus é muito bom para conosco. As bênçãos de Deus são muito grandes. Cristo Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados. Nós queremos participar destas ofertas para externar a nossa gratidão a Deus, porque Deus é por nós, porque Deus tem nos abençoado, porque Deus tem nos guiado. Além de responder às bênçãos da comunhão com Deus, com a adoração voluntária, veremos agora que você também deve responder a estas bênçãos, adorando a Deus com o seu melhor. Adorando a Deus com o seu melhor. Isso pode ser visto nas ofertas pacíficas. Vejamos como elas eram feitas. Em primeiro lugar, o ofertante levava o gado, a ovelha ou a cabra até o templo. Chegando lá, ele colocava suas mãos sobre o animal, lembrando com isso da necessidade de sacrifícios para o adorador se aproximar de Deus. Matava o animal, o sacerdote pegava parte do sangue e aspergia no altar para mostrar que a vida do animal pertencia a Deus. Tirava o rim, o fígado e as gorduras, e com isso lhes queimava no altar em sacrifício ao Senhor. Este era o processo. Diante deste processo, por que estas partes eram queimadas, meus irmãos? As gorduras, os rins e os fígados. Por quê? Essas partes eram queimadas porque elas eram vistas como as mais valiosas que havia no animal. A gordura, que é a primeira dessas partes, era crida como a melhor de todas. Em 2 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 22, nós podemos ver que ela simbolizava o vigor do ser vivo, as energias, a força do ser vivo. É dito o seguinte nesse texto: sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Vejam a expressão, sem gordura dos valentes. Havia esse simbolismo por trás da gordura, que trazia a ideia de força, de energia, daquilo que fazia com que o ser vivo se movimentasse. Em nenhum sacrifício poderiam comer a gordura do animal, em nenhum deles. Esta é a gordura que Abel leva em consideração lá em Gênesis 4, ao oferecer uma oferta que foi agradável ao Senhor. Por conta dela, é que a cauda de uma ovelha também deveria ser queimada, como aparece no verso 9. A outra parte dos animais eram os rins. Por que os rins eram vistos como valiosos? Porque os rins representavam o centro das emoções do homem, o centro dos seus sentimentos, o lugar mais profundo que havia no ser humano. Os rins naquela época significavam o que o coração significa para nós, simbolizava o que o coração simboliza para todo o Ocidente, o centro das emoções. É utilizando o rim dessa forma que Jó vai dizer no capítulo 19, verso de número 27, o seguinte: de saudades desfalece meu rim. Vejam que expressão estranha para os nossos dias, não é? De saudades desfalece meu rim. A outra parte do alimento, fora a gordura e os rins, era o fígado. Por que o fígado era uma parte especial, preciosa? Por quê? Porque o fígado era usado em adivinhações por parte dos pagãos. O fígado era um órgão que eles utilizavam para tentar adivinhar a respeito do futuro. Feitiçaria esta proibida expressamente em Israel em Deuteronômio, capítulo de número 18. Por isso
queimar o fígado do animal se tornava algo precioso. Por quê? Porque queimando o fígado, a pessoa estaria dizendo: nós não utilizamos esta peça para fins pagãos, para adorar outros deuses. Nós temos compromisso com o Deus de Israel. Portanto, sacrificar rins, fígados e gorduras significava sacrificar o melhor a Deus. Hoje, nós não temos de oferecer a Deus gorduras, fígados e rins de animais, como o nosso melhor em resposta às bênçãos de Deus. Nós temos de oferecer a Deus, são nossas melhores obras, nossos melhores sentimentos e o melhor do nosso coração a Ele. O que de melhor nós temos ao Senhor. Meu irmão, diante disso, dê o melhor ao Senhor no que diz respeito à adoração. Dê o melhor de si a Ele. Adore a Ele de todo o seu coração. Ame a reunião com os santos de Deus. E vá à igreja com toda a disposição. É lamentável quando o cristão deixa de adorar o Senhor. Às vezes, utilizando o seu tempo para ficar em casa, para assistir programas de TV, para assistir filmes, séries, por estar chovendo, por estar frio. É lamentável quando cristãos deixam de ir à igreja porque é dia de eleição, porque é dia de jogo da seleção brasileira. Dê o melhor do seu tempo para o seu devocional ao Senhor também. Faça isso. Dê o melhor do seu tempo para a leitura bíblica. Dê o melhor do seu tempo para a oração. Há crentes que dizem que quando leem a Bíblia dormem, que não conseguem ler a Bíblia. Para chegar no 5º versículo já está dormindo. Mas é claro, porque deixam para praticar esta devoção a Deus com as últimas energias do seu corpo, com as migalhas da sua energia, nos últimos minutos de lucidez do seu dia, à meia-noite, quando não tem energia para fazer mais nada. Aí não consegue ler a Bíblia mesmo. Você dá o seu pior a Deus. Às vezes, passando o dia inteiro fazendo aquilo que é necessário, trabalhando, estudando, e por vezes gastando o restante do tempo em afazeres desnecessários, em redes sociais, assistindo TV, em conversas sem nenhum aproveito. Assim acontece também com as orações. Há pessoas que dizem que não conseguem ter uma vida de oração maiúscula. Por quê? Porque dão o pior do seu tempo a Deus. Aí ficam lá meia-noite orando para Deus abençoar o diabo. Não conseguem nem raciocinar direito. Dê o melhor das suas energias a Deus também. Dê o melhor do seu coração, da sua vida, da sua adoração. Dê o melhor do seu tempo e dê o melhor das suas energias. Como professor de escola bíblica dominical, lute para ser o melhor professor de escola bíblica dominical possível. Como músico, lute para ser o melhor músico possível. Como oficial da igreja, lute para ser o melhor oficial possível. Como membro da igreja, lute para ser o melhor membro possível. Diante das bênçãos do Senhor, responda a elas, entregando o seu melhor a Deus. Além de responder às bênçãos de Deus, com adoração voluntária e com o seu melhor, veremos que você também deve responder a elas, adorando a Deus continuamente. É o que Moisés vai dizer no verso 17. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. O povo de Deus deveria observar estes sacrifícios pacíficos, em resposta às bondades de Deus, às bênçãos de Deus, continuamente, em todas as suas moradas, em todas as épocas, sem exceção, e de forma cuidadosa, sem comer a gordura dos sacrifícios, como é expresso aqui, e nem beber o sangue, em meio ao momento de apreciação da carne. Por quê?
Porque era privado o homem de comer a carne com sangue, porque o sangue simbolizava a vida, e a vida pertencia a Deus. Desde Gênesis, lá com Noé, Deus já tinha deixado isso claro. Além de observar esses sacrifícios continuamente, o povo também deveria ensiná-los às próximas gerações. É o que nós vemos aí no verso. Mostrando as bênçãos da comunhão com Deus e a necessidade de reagirmos a elas voluntariamente com o melhor que se pode. Sempre dando o exemplo a ser seguido para as próximas gerações, ou seja, para os seus filhos. Assim eles deveriam agir, praticando o que era correto, adorando a Deus, reconhecendo as suas bondades e também incentivando os seus filhos, as próximas gerações, a fazer o mesmo. Assim, eles deveriam dar o exemplo para os outros, para aqueles que estavam crescendo na comunidade de Israel, levando o animal no templo, entregando ao sacerdote, colocando suas mãos sobre ele, observando o sacrifício, trazendo a sua parte para casa e a comendo com os devidos cuidados. Hoje, meu querido, também precisamos perseverar em adoração ao nosso Deus, tendo em vista as suas bênçãos que não se acabam, que são contínuas. Se as bênçãos de Deus são constantes, a nossa resposta em adoração a estas bênçãos também deve ser constante. Persevere, sendo voluntarioso com o melhor a Deus, entregando o seu melhor a Deus, no trabalho da igreja, no cuidado dos irmãos e na sua devoção diária a Ele. Persevere, reconhecendo a bondade de Deus, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos momentos difíceis, mesmo em meio aos dias maus. Não pare, não retroceda, continue adorando ao Senhor, sendo grato a Ele e buscando a sua glória em todas as coisas. No ano de 1984, aconteceu a primeira maratona feminina em Los Angeles. E é interessante, o que ficou marcado naquela maratona é que uma atleta chamada Gabriela Anderson, que estava naquela ocasião sofrendo com forte calor, com fortes dores por ter caído naquela corrida. Essa atleta caminha em vídeos na internet com muita dificuldade após tudo isso acontecer, após passar por uma boa parte da maratona, após ter levado essa queda, após ter sofrido com calor e etc. Ela aparece em vídeos tentando chegar até a linha final, totalmente dolorida, com fortes dores, com fortes dificuldades para andar, para caminhar, andando com muita dificuldade, com os médicos ao seu lado, tentando segurá-la para poder socorrê-la, e ela não queria isso, porque ela queria chegar. Nesse vídeo ela aparece com todas as dificuldades, e indo, e andando, e caminhando, e correndo, tentando, até chegar na linha final e conseguir completar a sua maratona, a sua corrida. Este é um bom exemplo de como nós devemos perseverar na fé, na vida cristã. Nós não devemos parar tendo em vista os dias maus, nós não devemos parar tendo em vista as dificuldades que aparecem a nós, que aparecem em nossa vida. Porque até mesmo nas diversas situações ruins, de tristeza, de frustrações, de escassez, de falta de saúde, de perseguições, nós temos muito o que agradecer a Deus. Na falta, na dor, na escassez, na doença, nós temos ainda muito ao que agradecer a Deus. Ele é bom, Ele é sempre bom. Isso não muda. Além disso, além de perseverar, adorando a Deus, tendo em vista as suas bondades, as suas bênçãos, nós também não podemos deixar de ensinar as próximas gerações a agir dessa maneira. Estimule seus filhos à adoração constante, lhes mostrando as bênçãos de Deus. Deixe claro as bênçãos de Deus na mente dos seus filhos, inclusive aquelas pequenas que muitas vezes passam despercebidas.
Nós nos lembramos com certa facilidade de falar de bênçãos grandiosas de Deus, não é? Um grande livramento, uma cura, um problema muito grande que nós tivemos e que após uma oração Deus trouxe uma resolução. Nós temos muita facilidade de lembrar dessas grandes bênçãos, mas tem muitas pequenas que são diárias, que são corriqueiras e que são maravilhosas, passam despercebido. Lembre ao seu filho do valor do alimento. Lembre ao seu filho do quão grato ele deve ser pelas vestes, que em uma noite fria lhe aquece, lhe traz conforto. Lembre aos seus filhos o quão precioso é o amor de Deus, expressado até mesmo por meio de um brinquedo que lhe traz satisfação, que lhe traz alegria. Meu filho, vamos à igreja adorar a Deus. Deus é bom, Ele tem feito muito por nós. Meu filho, olha esse brinquedo, você está se alegrando tanto com esse brinquedo, não é? Com esse carro, com esse ursinho, com esse boneco, não é isso? Você não está se alegrando, você não está feliz, então isso vem de Deus. Essa felicidade vem de Deus. Foi Deus que providenciou que esse pequeno brinquedo estivesse com você. Vamos à igreja adorá-lo. Vamos à igreja expressar a nossa gratidão a esse Deus tão bom. Estimule seus filhos à adoração constante, até mesmo por meio dos exemplos. Dê exemplo ao seu filho, para que ele seja grato a Deus, para que ele adore a Deus como resposta dessa gratidão. Mostre gratidão a Deus diante do seu filho. Mostre alegria de vir à igreja. Mostre satisfação em devolver o seu dízimo. Mostre prazer em socorrer o próximo. Não vai ajudar ninguém murmurando, não. Seu filho está vendo. Ele está percebendo o que você está fazendo. Mostre prazer e satisfação, porque tudo o que você tem feito para o Senhor. Faça com que ele entenda isso. Tenha constância na leitura bíblica, na oração e na disposição de sofrer por amor a Cristo. O seu filho está percebendo tudo isso, ele está vendo o seu exemplo. Viva como santo e ele verá como ser santo. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele será santo também. Em resposta à bondade de Deus, persevere adorando ao Senhor e ensinando às gerações futuras. Concluindo, meus irmãos, como reagir às bênçãos da comunhão com Deus? Como reagir? Adorando a Ele de forma voluntária, adorando a Ele com o seu melhor e adorando a Ele continuamente. Faça isso, sempre se lembrando de que aqueles que adoram a Deus como resposta às bênçãos da comunhão com Ele aqui na terra, em breve poderão adorar a Deus pelas bênçãos da comunhão com Ele nos céus. Hoje você agradece pelas bênçãos terrenas, você agradece pelas bênçãos desta vida, mas logo, logo, continuando neste caminho, agindo dessa maneira, você adorará a Deus, agradecendo a Ele pelas bênçãos que poderá desfrutar nos céus, na eternidade, com o Cordeiro de Deus. Agradecendo, não por essas bênçãos terrenas, passageiras, mas pelas bênçãos eternas, como a libertação da presença do pecado, o livramento definitivo de seus inimigos, a felicidade plena e a vida eterna. A este dia, nós aguardamos, o dia em que nós teremos comunhão perfeita com Cristo, não somente em espírito, mas também no físico, olhando Ele face a face, sem mais a presença do pecado. A este dia nós aguardamos, adorando a Ele com voluntariedade, adorando a Ele com o melhor que nós temos e adorando a Ele continuamente. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, aqui nós estamos com Tua igreja. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor conquistou a nossa redenção na cruz do Calvário, possibilitando a nossa comunhão contigo.
Nós sabemos que Tu és bom, ó Deus, porque o Senhor possibilitou a nossa comunhão com o próximo, no Teu corpo, no corpo de Cristo, na igreja. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso porque constantemente, diariamente, nós temos percebido as Tuas bondades sobre nós, as Tuas bênçãos, a Tua graça sendo derramada em nossa vida, o Teu favor imerecido, nas grandes e nas pequenas coisas. Ó Pai, nesse instante, se houver alguém aqui que ainda não percebeu desta Tua bondade, comum a todos os homens, se houver alguém aqui que ainda não pode desfrutar da comunhão contigo e da comunhão com a Tua igreja, trabalhe no seu coração, ó Deus. Trabalhe com o Teu Santo Espírito para que essa pessoa possa ser convertida, para que essa pessoa possa ser quebrantada e assim ter a barreira que hoje lhe separa de Ti derrubada definitivamente, para que ela possa ter esta satisfação que nós temos diante de Ti. Ó Pai, abençoe o Teu povo também, para que consiga ver de uma maneira cada vez mais clara a Tua bondade, as Tuas bênçãos. E que após isso, o Teu povo, ó Deus, seja cada vez mais sensível a Te obedecer, a honrar e glorificar o Teu nome, de forma voluntária, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma outra motivação a não ser a Tua glória. Abençoe o Teu povo, ó Deus, seja conosco. Em nome do Teu amado Filho Jesus, é que nós terminamos este momento de adoração. É no nome dEle é que nós concluímos este instante, agradecidos a Ti e rogando a continuidade das Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Amém.